gerado. E aqui a gente já começa a ver, né? Se a gente quiser acessar aqui o modal, já começamos a ver algumas variáveis aqui, tá? Então, o vácuo no condensador nesse momento está sendo estabelecido, tá? Aqui tem aqui todos os descritivos também, tá? Então, ele vai alcançar agora, né, no ejetor de primeiro estágio, atingir 0,020, né? Bar aqui absoluto, né? Então, por exemplo, aqui no sistema de condensação, vai havendo aqui algumas variáveis que vai necessitar o operador fazer algumas manobras, né? Então, por exemplo, a gente vai começar a ter uma perda de vácuo, vai ter uma infiltração de ar, então ele vai exigir do operador que ele faça aqui algumas manobras, como o poço quente, né? Então o rótulo vai começar a aumentar o nível lá de condensado. Então tem algumas variáveis que vai ter que começar a perder eficiência aqui na troca térmica de água, tá? Então a gente consegue, isso aqui tudo vai impactando. Ele vai perdendo, por exemplo, né, o vácuo que está estabelecido, vai ter então ele vai entender aqui que ele vai ter que fazer uma manobra para trocar o trocador de calor, né? A troca térmica não está legal, o filtro quando ele estiver saturado. Então tem algumas manobras aqui, senão ele vai, se ele não fizer nada e não intervir nos alarmes respectivos aqui, a turbina pode caminhar para o trip, né? E aí é isso tudo que a gente vai monitorar, tá? Então aqui a curva de carga, né, vai mostrar para nós aonde nós estamos operando nessa situação agora, né? Com aqueles ajustes ali que nós fizemos. Se vocês observarem, né, a gente está aqui trabalhando com próximo de 15 mega, aqui está mostrando a vazão de vapor e a gente não está caminhando na operação normal exatamente em cima da linha, né? Então a gente vai começar a entender por quê, tá? Então se a gente começar a olhar pelo vácuo, por exemplo, a gente vai ver que nós não estamos na situação mais confortável para trabalhar, né? Então, olá, seja bem-vindo a TurbiVap, mais um vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre turbinas a vapor, como não poderia ser diferente. Hoje eu queria apresentar para vocês um pouquinho mais de detalhes sobre o nosso simulador, né? Em ambiente web, simulador para termoelétrica. Na verdade, um simulador direcionado para um simulador educativo, né? Para a parte de turbinas a vapor, envolvendo ali os principais subsistemas de um turbogerador, tá? Então, para isso aí, eu gravei esse vídeo aqui para mostrar um pouquinho mais de detalhes, né? O que nós já estamos, né? Que passo que nós estamos, algumas coisas que nós estamos implementando, algumas atualizações, tá? Mostrar para vocês alguns recursos, deixar aqui, né, um contato para quem quiser saber mais sobre isso, tá? Para pessoas físicas ou jurídicas, empresas, né? Para auxiliar aí a formação desses profissionais que atuam, né? Com esses equipamentos, num ambiente aqui totalmente controlado, né? Para poder fazer aí treinamento de capacitação. Para quem não sabe ainda, esse simulador que foi desenvolvido aqui pela TurbiVap, tá? Inteiramente, ele está disponível em ambiente web dentro da nossa plataforma de treinamento. A TurbiVap tem treinamentos de turbinas a vapor nos formatos presencial, né, em company, onde nós vamos até as empresas e turmas fechadas para aplicar o nosso curso. Também temos o formato remoto, né, digital, aí a gente tem uma interação e uma facilidade maior de aplicação, de viabilização desse curso. E também o formato digital gravado em videoaula. Tá? Então, a depender do módulo, do tipo de curso, a gente tem integração aqui também com a nossa plataforma, onde a gente pode customizar aí alguns outros módulos adicionais, incluindo o acesso, né, para a equipe aí pro simulador. Tá? Então, como eu falei, ele fica aqui dentro da nossa plataforma. Vamos dar uma olhadinha aqui mais em detalhes como é que funciona esse ambiente, tá? Então, uma área alugada, que fica aqui no nosso curso. Aqui tem todas as nossas videoaulas aqui, a gente consegue configurar os módulos de acordo com o perfil de cada empresa ou cada usuário, tá bom? Então, entrando já no detalhe propriamente aqui do nosso simulador, então eu vou abri-lo aqui para a gente poder entrar um pouquinho mais em detalhes. Ele vai carregar aqui para nós e aí eu vou repassar algumas funcionalidades. A ideia, obviamente, é fazer uma versão resumida. Se você tiver interesse em mais detalhes, a gente dá uma demonstração, né? Entender um pouquinho melhor sobre esse simulador, basta entrar em contato com o nosso suporte, tá? Aqui na descrição vai ter todos os detalhes, até porque a simulação, a depender, né? A gente vai ver aqui do tipo de curva que a gente for partir essa máquina, ele vai ter uma dinâmica própria, né? Pode demorar um pouco mais, né? O ciclo completo, as principais funcionalidades, algumas ferramentas, alarmes, alertas, enfim, vai depender de cada simulação que nós fizermos, tá? Então, obviamente que vai ser bem abreviado essa apresentação. De todo modo, esse aqui, né, a aparência inicial aqui do nosso software, tá? Do nosso simulador, e aqui ele vai dar uma visão geral, né? A tela de boas-vindas aqui, mostrando as principais funcionalidades aqui do nosso simulador, tá bom? Então, ele vai dar como se fosse, né, um beabá aqui mostrando para quem está chegando, né, pela primeira vez, a dinâmica de funcionamento do nosso simulador, tá bom? Então, se eu voltar aqui, né, bem brevemente, aqui a gente tem aqui, né, a versão que nós estamos, tá? Uma versão beta ainda, a gente está fazendo aprimoramento, né, fazendo algumas atualizações. Aqui ele vai dar um ajuste operacional, então aqui a gente vai poder iniciar, parar ou dar o trip, assim como reiniciar a simulação, tá? Então a temperatura inicial da turbina, ela também pode ser ajustada aqui antes de iniciar. Quanto mais quente, mais rápido será a simulação. No entanto, pulando algumas fases, tá? Então, como se fosse aí na prática mesmo, quando a gente vai partir aqui no nosso simulador, o único input que nós precisamos fornecer é ajustar a temperatura do sistema, né, da carcaça ali do bloco de admissão da turbina, tá bom? Então a gente seleciona ali a partir daquele
desse ajuste, vai desencadeando a sequência de operação, tá bom? Aí, quando a turbina estiver operando, né, a gente pode aqui usar o nosso slider aqui para definir a quantidade de geração, né, o megawatts aqui que a gente está querendo gerar, tá? Então, a gente vai poder observar que as válvulas de admissão abrirem em sequência, né, extrair a curva de carga e todos os outros detalhes característicos, tá bom? Aí aqui ele vai chamar atenção, né, para o nosso painel aqui, os principais medidores, tá? Ficar de olho neles. Aqui nós temos aqui o perfil de operação, onde vai ser representado para nós aqui todo o gráfico, né, o desempenho, a evolução histórica aqui, em função do tempo. Aqui os sistemas auxiliares, tá? A gente está trabalhando já, né, o spoiler aqui em novos modais aqui. Então aqui, basicamente, são essas informações, né? Então vamos começar aqui, obviamente que eu vou considerar aqui uma simulação, tá? Então eu vou considerar partindo a carcaça a frio, para nos dar aqui mais detalhes, tá? E depois eu vou pausando aqui e avançando, né, para trazendo aqui trazendo os movimentos mais importantes aqui do nosso simulador, tá bom? Então vamos partir aqui da máquina fria, né? Vamos considerar aqui que aqui a gente pode ajustar, tá vendo? Então, vamos considerar que nós estamos partindo a máquina aqui, a turbina a 30 graus, tá? Então, vou dar um comando de partida aqui. Aqui ele vai dar o status, partindo, aquecimento de carcaça. Vai dar aqui o tempo estimado, tá? Então aqui no caso ele está dando 22 minutos, né? Esse tempo aqui ele vai se ajustando, tá? E aqui ele vai nos dando aqui alguns orientativos, né? Então ele deu o primeiro ali, já registrou aqui no log de eventos. Então o simulador iniciado, pronto para iniciar, a sequência de partida iniciada. Então ele já leu, né? Quando eu partir, que a partida vai ser a frio, porque a temperatura, né? Como se fosse lá de fermentação na carcaça. Ele já leu lá, né? E está começando a partida frio, tá? Então é necessário aquecimento da carcaça para 80 graus nesse caso aqui, tá? Nessa simulação. Então a temperatura do óleo está baixa, ele também vai ligar o aquecedor, tá? Aí aqui ele já desligou o aquecedor, né, do óleo, deduzindo já que a temperatura foi alcançada. Todos os logs que forem registrados aqui, se nós clicarmos aqui, a gente vai tendo mais informações, tá? Então ele vai dando, né, a principal função de cada um, a operação, valores de referência, tá? A gente está pensando, né, em já adicionar aqui também as videoaulas, tá? Então, aquelas aulas que nós já gravamos, que nós já temos criadas, né, dentro do nosso ambiente digital aqui, a gente que aborda, né, esse assunto especificamente, o dispositivo, peça ou assunto em questão aqui, a gente vai colocar aqui também uma videoaula para quem tiver interesse já ficar bem mais direcionado ao assunto, tá? Então agora ele vai registrar aqui, né, o próximo evento, é aguardar atingir 80 graus na carcaça, tá? Então aqui ele tá aumentando a temperatura, né? Ele vai estar ali 60, e aí a gente vai monitorando um pouquinho disso aí, tá? Aqui tem algumas informações, tá? Como tudo aqui dentro, ele é bem explicadinho, tá? Aqui nós vamos ter a aba, né, enquanto ela aquece a turbina aqui, vamos dando uma olhadinha aqui em outras funcionalidades, tá? Então aqui nós temos aqui um monitor de mancais, tá? Então a gente vai conseguir observar aqui todos o gráfico, né, de temperatura, a evolução, tá? Então a vibração, os orbitais de vibração, a gente clica aqui e vai vendo, né, os picos de vibração e tudo mais, tá? Aqui vai tendo a dinâmica dele, tá? Aqui nós temos um PID, né, um diagrama aqui mostrando, né, os principais pontos ali da máquina, tá? Como estão as condições naqueles pontos. Obviamente que nesse caso aqui a gente está aquecendo ali a resistência da carcaça ainda, né? Então os dados aqui ainda não estão sendo atualizados. Aqui na nossa plataforma, né, nós já mostramos aí também eventualmente, a gente já tem aqui uma assistente, né, para os alunos aqui, então referente a assuntos específicos. Às vezes você quer relembrar aqui algum termo ou algum assunto de forma bem dinâmica e bem rápida, tá? Então já tem aqui integrado, né, o nosso assistente. Então, por exemplo, por qual motivo deve-se aquecer o óleo na partida da turbina? Aí ele vai dar aqui para nós, né, os insights. É possível, né, para cada log aqui inspecionar e o nosso assistente já saber em que estágio nós estamos aqui do simulador, né, e responder com base nessas informações mais precisas, tá? Então aqui, voltando aqui, né, ele já atingiu a temperatura da carcaça, já iniciou a bomba de óleo auxiliar, pressão de óleo já está ok, né, do sistema de selagem, ativou o sistema de vapor auxiliar, a pressão de selagem já foi estabelecida, né, o vácuo, então está iniciando o injetor de partida. Então aqui nós já temos aqui o vácuo lá no condensador, né, está começando a ser gerado, e aqui a gente já começa a ver, né, se a gente quiser acessar aqui o modal, já começamos a ver algumas variáveis aqui, tá? Então, o vácuo no condensador nesse momento está sendo estabelecido, tá? Aqui tem aqui todos os descritivos também, tá? Então, ele vai alcançar agora, né, no injetor de primeiro estágio, atingir 0,20, né? Bar aqui absoluto, né, para desligar. Os outros, então ela desligou. Agora, ligou o segundo estágio, tá? Então, aqui está formando ali o vácuo para a gente poder saber o que está acontecendo. Então, ele vai até o 0,08 bar ali, ó. Então, o permissivo de vácuo já foi atingido, tá? Então, agora ele vai começar a acelerar a turbina até 100 rotações, tá? Então ele vai partir aqui a curva de partida, começar a acelerar a turbina, tá? A gente consegue ver aqui todos os indicadores, né, do que está acontecendo. Só que ele não é, obviamente, né, por ser um simulador, ele não é estático, né? Então, por exemplo, aqui no sistema de condensação, vai havendo aqui algumas variáveis que vai
necessitar o operador fazer algumas manobras, né? Então, por exemplo, a gente vai começar a ter uma perda de vácuo, vai ter uma filtração de ar, então ele vai exigir do operador que ele faça aqui algumas manobras, como o poço quente, né? Então o Hotman vai começar a aumentar o nível lá de condensado. Então tem algumas variáveis que vai ter que começar a perder eficiência aqui na troca térmica aqui de água, tá? Então a gente consegue, isso aqui tudo vai impactando, ele vai perdendo, por exemplo, né, o vácuo que está estabelecido, vai ter uma perda de vácuo. Então o operador vai ser obrigado a entender, né, de forma direta e indireta aí, as ações que ele fizer, né, e o comportamento que tem as respectivas ações, tá? Então ele vai ver o que causou a piora do vácuo, o que melhora, qual que é o resultado disso tudo, assim para o sistema de lubrificação também, né? Então ele vai entender aqui que ele vai ter que fazer uma manobra para trocar o trocador de calor, né? A troca térmica não tá legal, o filtro quando ele estiver saturado. Então tem algumas manobras aqui, senão se ele não fizer nada e não intervir nos alarmes respectivos aqui, a turbina pode caminhar para o trip, né? E aí é isso tudo que a gente vai monitorar, tá? Então aqui agora, né? A gente tem aqui no gráfico aqui a rotação. Então, ele está nos falando, né, que vai esperar completar o giro lento, né, o turning gear. Então, o giro esperado aqui é 7 minutos restantes. Aí a gente vai ver os próximos passos aí, o que está acontecendo, tá bom? Aqui nós já tivemos alguns alarmes, né, ele estava pausado, tá? Mas aqui ele nos alertou aqui que o nível baixo do tanque do óleo, tá? Então, aqui o modal respectivo, a gente vai entrar aqui, ele já vai nos dar aqui, né, qual que são os limites. Tá? Quais são os alarmes e os trips, né, as condições, então a gente vai ter sempre que intervir aqui. Nesse caso aqui, eu vou completar o nível ali, tá? Então essa aqui é uma variável, existem outras inúmeras aí que a gente consegue entender o comportamento de máquina, tá? Então aqui ele já fez aqui a primeira rampa, tá? Aqui já estou dando um outro exemplo, né? Rotação suficiente desativando a bomba de elevação. Então ele vai me dar, né, noção aqui do que aconteceu, tá? Então aqui ele indica, né? Já começamos a admitir parte do vapor, tá? Então a válvula aqui, toda vez que ela pisca, né, o que escreve modulando, é um sinal eletrônico que já está sendo enviado pelo regulador lá para as válvulas, o comando de válvula. Então ele está fazendo a abertura. A válvula 1 está 53% aberta, tá? Então a gente está começando a admitir o vapor de fato, tá? Aqui a gente vai dar uma olhada aqui então no modal de sistema de lubrificação, o que está acontecendo. Então esse filtro aqui, ó, ele atingiu uma saturação já, né? Então ele vai, se a gente não limpar ele, ou trocar, né, na verdade, se a gente não substituí-lo, o que vai acontecer é que a máquina vai desarmar, né, ou vai alarmar primeiro devido ao aumento da temperatura do óleo, tá? Então a gente vai fazer aqui a manobra, então ele já vai dar lá, ó, filtro de óleo trocado para outra unidade. O filtro que estava em uso agora pode ser limpo ou substituído. E aí vamos continuar lá nossa partida, tá? Vamos aguardar os próximos eventos aí. Algumas atualizações aqui então, né? A gente está acelerando ainda a turbina, 1850 RPM. Aqui nós saímos lá, né, de onde nós estávamos, na nossa rampa, né, o giro lento. Estamos acelerando aqui, ele deu um salto, né, um ascendente aqui no gráfico, né, uma rampa vertical aqui na aceleração, e aí ele fala por quê, né, então ele fala aqui que ele passou por uma zona crítica, tá, se a gente for observar, isso vai ser refletido lá nos mancais, né, então se a gente analisar aqui, a vibração também foi sentida ali, aqui tá o comportamento dos mancais, né, a temperatura, tá? Aqui nos outros modais não mudaram muito. O gerador ainda não está analisando nenhuma métrica, né? Porque a gente ainda está fazendo aquecimento, tá? Aqui o nível do tanque do óleo de novo eu preciso aquecer. Aqui ele está mostrando, né? Que o óleo está bypassando ou modulando a válvula de controle de temperatura. O nosso sistema de vácuo. Gente, se vocês observarem, né? Aqui nós estamos começando a ter, vamos analisar aqui só o vácuo no condensador. O vácuo agora está nessa situação aqui, tá? 0,09. Mas a gente começa a ter aqui já, né? Um alerta aqui, ó. A referência normal é 1,5 vezes, tá? Indica uma filtração considerável acima disso aqui, né, que deve ser investigado, tá? Então ele vai começar a interferir, se você observar lá no vácuo. Então nós vamos ter que eventualmente, né, tá enviando o pessoal a campo lá para ver o motivo disso aqui, tá bom? No caso aqui eu tenho que ajustar ele de novo aqui, beleza? Vamos aguardar mais um pouquinho aí. Bom, então agora nós estamos aqui próximo, né, da rotação nominal pro gerador entrar em ação, né? Então para a gente sincronizar o turbogerador aí com a estação, né? Então aqui agora ele mostra, né, ó, a máquina foi sincronizada, tá? Então disjuntor fechado. Agora a gente começa a carregar, né, as informações do sistema elétrico propriamente dito, tá? E também a curva de carga começa a nos aparecer aqui, tá bom? Então a gente agora começa de fato a operar a turbina. Então vamos, por exemplo, elevar nosso carregamento para 14,5 megawatts, tá? Agora começa a acontecer os eventos de forma mais intensa, né? Então, conforme a gente vai aumentando a nossa geração, tá? O nosso sistema de vácuo ele vai respondendo mais rápido, as nossas variáveis vão acompanhando também todo o processo, né? Então a gente começa a ter uma dinâmica mais interessante. Então aqui a curva de carga, né, vai mostrar para nós aonde nós estamos operando nessa situação agora, né? Com aqueles ajustes ali que nós fizemos. Se vocês observarem, né, a gente está aqui trabalhando com próximo de 15 mega, aqui está mostrando a vazão de vapor e a gente não está caminhando na operação normal em si, exatamente em cima da linha, né? Então a gente vai começar a entender por quê, tá? Então se a gente começar a olhar
pelo vácuo, por exemplo, a gente vai ver que nós não estamos na situação mais confortável para trabalhar, né? Então, por quê? Né? Então, a gente vai poder, por exemplo, né, ajustar aqui a temperatura de entrada do set point, da água, né, de refrigeração, e aí a gente começa a entender o que está acontecendo, né? E aí a dinâmica começa, como eu disse, a ser diferente. Então, nós já tivemos um outro alarme aqui, né? Vamos ver o que foi. Nível baixo do tanque do óleo lubrificante. Então, vamos completar o nível. Aqui a gente já tem 2 outros alarmes, né, que não deu para mostrar para vocês antes. Então, se a gente não trocar aqui, né, o trocador de calor, a gente vai começar a ter um aquecimento nos mancais, no óleo, tá? Então, vai ser passivo de trip também. Então, vamos ver agora a curva de carga, olha como que ele já caminhou para em cima da linha, né? A gente estava fora do range aqui, ó, né? Agora já estamos navegando em cima da linha. Então, agora vamos ver a condição dele com a extração habilitada. Então, aqui, reparem, né, nós não temos nada na extração. Então, vamos habilitar aqui a extração. Tá extraindo ali um bar só para demonstrar, né? Então, agora a nossa extração vai ser uma linha amarela. E aí, nós vamos aumentar, então, aqui, ó. Aumentamos para 10 bar, né? Então, ele tá falando aqui que a vazão de extração foi limitada para manter o fluxo mínimo lá para o escape. Tá? Então, automaticamente, o que nós vamos ver? Uma queda, né, momentânea na geração, até isso vai ser corrigido. Tá? Então, se a gente for lá analisar agora o que está acontecendo com a nossa curva de carga, né, a gente já está navegando lá em cima, na linha com extração. Então, para fazer a mesma geração, né, anterior, a gente está usando mais vapor. Tá? Então, nessa ferramenta a gente consegue ter bem claro, né, todas essas relações diretas e indiretas, o que cada parâmetro altera, né, na performance da máquina, tá bom? Aqui, de novo, nós vamos ter o histórico, né? Então, por exemplo, nós apagarmos aqui, ó, vamos analisar do espectro só dos mancais axiais da turbina, por exemplo, né? Então, a gente vai observar aqui, ó, que existe uma diferença de comportamento também, né, entre o mancal ativo e o inativo, tá? Um tende a estar sempre mais solicitado, então ele vai ter um comportamento, a partir do momento que a gente aumenta as cargas na máquina, né, a gente começa a ter uma temperatura maior nele também, né? Então, é bem realístico, né, bem simulado mesmo da prática e de campo de uma termoelétrica, né, do turbogerador, no conjunto turbogerador, e é isso aí que nós estamos ofertando aí para as empresas, né, para as pessoas que quiserem se aprofundar de fato aí em turbinas a vapor, tá? Aqui a gente consegue já ver a condição, né, nesse momento aqui do gerador, como que tá, né, a geração, a curva de capabilidade, os outros parâmetros aí de potência ativa, reativa, né, frequência de rede, tá? Vamos aumentar um pouquinho mais aqui, ó, vamos jogar ela no máximo ali da geração, tá? Então ele tá falando aqui que no caso, né, que a geração está sendo limitada pela baixa eficiência do vácuo, tá? Então ele nos dá aqui uma mensagem, o vácuo do condensador não está bom o suficiente, isso aumenta a contrapressão. Então o que quer dizer isso? A gente vai ter que atuar aqui e ajustando todas essas variáveis aqui para a gente conseguir dar a geração, né, concreta ali da turbina, tá bom? Então aqui ele está nos dando, né, a condição de vapor, quanto que está entrando, né, de vapor, de pressão, de vazão, temperatura, quanto que a gente está extraindo, né? Vamos ver a nossa curva de carga, onde nós estamos nesse momento, tá? Então desabilitar aqui a extração, ele vai representar isso aí no gráfico para nós, e aí a gente consegue ver, aqui no caso ele está modulando agora, tá? A gente está com todas as válvulas 100% abertas, ali em carga plena, né? E assim nós vamos fazendo todos os ajustes, tá? Então, por exemplo, se nós habilitarmos aqui uma demanda, né, uma geração, e não corrigir o respectivo parâmetro, por exemplo, se o vácuo não estiver legal, a gente vai começar a ter problemas, tá? Então, assim como no óleo, né? Se a gente estiver aumentando a rotação da máquina, não estiver com o óleo devidamente na temperatura correta, isso aí vai refletir também no monitoramento dos mancais, vai começar a detectar aqui, ó, nível do posto quente. Então, o que está acontecendo? O nosso hot oil está muito alto, porque ele começou agora a gerar mais, né? Então, a intensidade da operação está aumentando. Então, nós temos que vir aqui também e ligar a bomba de condensado. Óbvio que numa termoelétrica isso aqui vai estar automatizado, né? Mas aqui é para entender a dinâmica. Então, a gente tem a capacidade com uma bomba só, 2 bombas, tá? A gente fazer essas manobras aí. Senão, também vai dar problema, né? A gente vai ter uma queda de performance ou um aumento lá do hot oil, né? Até um trip eventualmente, tá? Então é isso, tem muitas outras funcionalidades, né? Aqui dentro a gente pretende englobar outros modais, né, em breve, tá? Então, para quem quiser se interessar aí pelo assunto, entre em contato com a gente aí numa demonstração, tá? A gente vai ter o maior prazer em mostrar para vocês. Ok? Aqui ele já está caminhando para a operação normal, né? Então, quanto que a gente está gerando ali próximo dos 50 mega, ainda não está entregando tudo. Por quê? Porque são pequenos ajustes que nós vamos ter que fazer, né? E aí que é o interessante, né? É o operador começar a manusear os parâmetros, né? Os ajustes, ali, os set points, para conseguir entender as correlações entre os fatores. Legal, gente? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui abaixo nos seus comentários se tiver alguma dúvida. Se quiser saber um pouquinho mais, entre em contato com a gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!